Olá, meu nome é Renato Júnior, sou membro da Igreja Batista Atos de Justiça em São Luís de Montes Belos. Ela é presidida pelo pastor José Rodrigues e eu gostaria de falar com você sobre um tema que passa muitas vezes despercebido, entre todos nós, Esse tema, ele vai despertar em você uma intimidade maior com Deus. Então, eu gostaria que você abrisse o seu coração, a sua mente, para que possamos conversar e trocar uma ideia bastante aconchegante você aí na sua casa, onde quer que você esteja, para que Deus possa ministrar no seu coração essa ideia, Mas antes, vamos fazer uma oração para que Deus abençoe esse momento, Pai, eu queria pedir agora que o Senhor ministrasse ao nosso coração, com o Teu Espírito Santo, que essa palavra venha atingir e levar o Teu conhecimento para todos nós. Perdoa os nossos pecados, leve o Teu conhecimento para todas as pessoas e atinge o máximo que puder com a Tua palavra, com o Teu sangue, Senhor Jesus Cristo. É em nome de Jesus o que nós te pedimos. Amém. Bem, então eu queria que você se concentrasse numa palavra que eu vou ler aqui. Se você tiver a Bíblia, por favor, abra. Essa palavra, ela está no livro de Provérbios, no capítulo 1, no versículo 7, Então, a gente lê nessa palavra o seguinte, que o temor do Senhor, ele é o princípio do conhecimento, mas os insensatos o desprezam, Algumas outras traduções da Bíblia, elas colocam que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, Enfim, o objetivo aqui dessa reflexão que a gente está fazendo, nesse momento, é o quê? Que o conselho deixado por Deus ao homem, através da sua palavra, das escrituras sagradas, é que a profundidade desse versículo, ele vai de encontro com o que muitas pessoas pensam a respeito de como nós adquirimos a sabedoria ou conhecimento, Porque somente nós debruçarmos em livros, em cursos, irmos para a escola, para a faculdade, fazemos graduações, pós-graduações. Não que isso não seja importante, tá ok? Não estou falando isso. Eu mesmo sou formado, Minha esposa é graduada, pós-graduada. Nós temos que fazer isso, incentivo as pessoas a buscarem. Mas não só isso, tá? Nós somos cristãos, nós da nossa igreja aqui, nós incentivamos as pessoas a buscarem o conhecimento, sim, Mas Deus, ele nos pede para que nós busquemos uma sabedoria com mais profundidade nele. A verdadeira profundidade que ele pede está nele, Da sabedoria, Porque Deus nos alerta também em 1 Coríntios, no capítulo 3, versículo 19, ele diz pra gente, que a sabedoria deste mundo, ela é loucura diante de Deus. Pois está escrito, ele apanha os sábios na sua própria astúcia. Então nós devemos aliar, levando em primazia, primeiro, os conhecimentos deixados por Deus, e depois a gente pega o conhecimento do mundo e devemos consolidar esses conhecimentos, mas levando em primazia os conhecimentos de Deus. É assim a nossa maneira cristã de encarar a verdade do mundo, A importância, então, do temor do Senhor em nossos dias, ele é fundamental para nós entendermos, a dinâmica do nosso papel como cristãos, como os filhos de Deus. Como nós, cristãos, devemos ser guiados, pelo Espírito Santo e pelos princípios divinos deixados pelo Senhor, E para nós podermos testificar como Deus nos guia nessa terra, E por que isso seria importante? Porque isso é importante, Porque Deus quer que nós podemos demonstrar aqui na terra como a sua presença é importante, porque muitas pessoas não o conhecem. Como é que está o mundo hoje? Você já parou para refletir hoje? Qual é o mal do século hoje reportado? O que nós temos visto? Casos e casos de depressão. Eu mesmo fui assolado por depressão, vários e vários anos. Eu dou testemunho aqui, tive muito problema.
né? Passo por resquício disso até hoje. A depressão é alertada por vários organismos aí como o mal do século, né? No nosso entender, isso aí é um claro sinal da falta de Deus. Então nós devemos testificar isso. Falta Deus no mundo, na nossa visão, né? Então nós devemos manifestar isso. Então, nós queremos levar essa reflexão para você, que nós devemos, né, manifestar essa graça do Senhor. Devemos orar, jejuar, praticar exercícios espirituais, né? A nossa fé como cristão precisa ser exercitada, né? Eu estou engatinhando, né, nesses exercícios, mas eu estou começando. Estou dando meus primeiros passos aqui, né? Então eu encorajo você a vir comigo, experimentar o quão grande é o amor de Deus, certo? Então, eu comecei a fazer algumas reflexões nos meus estudos, né? Uma atividade muito interessante para a gente começar a fazer é você começar a pensar na origem dos seus pensamentos, né? Tente imaginar de onde seus pensamentos vêm, né? Tem algumas literaturas que eu tenho lido, depois eu vou passar algumas dicas de uns livros que eu tenho lido à luz da palavra de Deus, né? Principalmente nessa frase de Provérbios, né? Que eu tenho meditado bastante, né? Agora, assim, foca numa ideia específica, né? Vamos dar um exemplo, assim, para você seguir. Vamos parar para imaginar. É uma reflexão que eu fiz, tá? Estou compartilhando com vocês uma experiência própria, tá? Por que você respeita seus pais, né? Da onde veio essa ideia, né? Essa ideia é sua? Pensa bem, né? Na minha opinião, não, né? Da onde essa ideia veio, né? Na minha opinião, nós somos criados nessa sociedade aqui, nós temos raízes profundas de uma sociedade que vem de uma tradição que judaico-cristã, né? E nossa sociedade, com essa tradição, ela traz ali uma tradição cristã que vem o quê? O que tem nessa tradição cristã que era judaica lá? É a lei de Deus. E lá temos um mandamento, né, de honrar o pai e mãe, né? Então a gente já vem essa tradição há muito tempo ali. Então com certeza a gente tem reflexo disso daí, né? Então é uma coisa que a gente tem que exercitar. Então é um exercício novo para a maioria das pessoas, mas com o tempo ele vira rotina. E isso que eu quero que você faça, né? Ele faz parte da metafísica, né? O que é a metafísica? É um ramo da filosofia que ele estuda a realidade para além desse plano físico, né? Para a realidade além do que a gente sente, da nossa realidade sensível. É um pouco complicado no começo dessas palavras, mas a gente já faz isso sem a gente perceber, né? Por exemplo, quem já conhece a Deus, quem já tem a fé, já faz isso mesmo sem querer. Por exemplo, o que é a fé, irmãos? O que é a fé? Estou falando para você. O que é a fé? Lá em Hebreus, no capítulo 11, versículo 1, o que a Bíblia nos diz? Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem, né? Ou seja, a fé está para além desse plano físico. Ou seja, a fé é uma coisa que transcende a matéria. Ou seja, você que já tem a fé, você já está transcendendo, você já está fazendo um exercício metafísico. Então, todo aquele conceito que eu já falei há segundos atrás, você já exerce ele, né? Então, a gente tem que começar a refletir nessas coisas, né? Aonde eu quero chegar? Que ponto que eu quero chegar, né? Deixa o Espírito de Deus ministrar no seu coração. Eu assistindo a um vídeo, né? E eu já fiz um pouco do curso do professor Olavo de Carvalho, né? E eu vou deixar no link desse vídeo aqui, um vídeo que eu assisti no YouTube dele, né? Lá nesse vídeo, ele fala assim, procure a origem de sua ideia. É um vídeo muito interessante, um vídeo curtinho de em torno de 7 minutos, né? Eu aconselho todo mundo a assistir. Procura no YouTube. Procure a origem de sua ideia. Assista no YouTube, né? Vai ficar na descrição do vídeo aqui. Nesse vídeo, o professor Olavo, ele tira algumas lições. E eu tirei várias lições em cima desse vídeo. E essas lições eu quero compartilhar com vocês. Segundo o professor, nós absorvemos ideias de nossos meios culturais, né? Nos meios que vivemos.
E conforme nós concordamos ou não com essas ideias, nós pegamos ou descartamos essas ideias. Mas nós muito raramente sabemos a origem dessas ideias, né? E isso, irmãos, implica em duas coisas muito importantes, que nós devemos ter muito cuidado. E eu vou advertir vocês agora. Então prestem muita atenção nisso. Isso traz um risco muito grande para nós, né? Não saber responder qual é a origem dessa ideia, qual a origem desse pensamento, traz um risco muito grande à sua saúde espiritual, irmãos. Por exemplo, o professor Olavo chega a uma constatação. Quem não conhece a origem da ideia que opera em você, não sabe o poder e nem quem colocou essas ideias em você. Você tem noção disso, irmão? Vou repetir a frase. Quem não conhece a origem da ideia que opera em você, não sabe o poder nem quem as colocou em você. Você percebe a gravidade dessa afirmação? Leva isso para o plano espiritual, irmão. Você não saber o poder e nem quem colocou uma ideia em você. E você continua fazendo o que aquela ideia fala em você. Porque você respeitar o seu pai e a sua mãe, você parando para refletir aqui, você sabe de onde vem essa ideia. Você compreende onde eu quero chegar, onde eu quero levar você a meditar, irmão. Então pensa bem nisso, tá? Irmãos, agora eu gostaria de orar por vocês. O pastor Cristino, aqui na nossa igreja, uma vez falando uma palavra, ele fez uma oração e me ensinou a orar no capítulo 6 de Efésios, né? Uma oração que traz uma proteção para a gente muito grande. É no capítulo 6, dos versículos de 10 a 17. Feche seus olhos. Concluindo, fortalecei-vos no Senhor e na força de seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que podeis ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porquanto nossa luta não é contra seres humanos, e sim contra principados e potestades, contra os dominadores deste sistema mundial em trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por esse motivo, vesti toda a armadura de Deus, a fim de que possais resistir firmemente no dia mau, e havendo batalhado até o final, permanecereis inabaláveis, sem retroceder. Estai, portanto, firmes, trazendo em volta da cintura a verdade e vestindo a couraça da justiça, calçando vossos pés com a proteção do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usai igualmente o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Irmãos, mais um recado. Eu vou pedir para vocês curtir esse vídeo, ativar o sininho aí, né, para vocês receberem as próximas palavras que virão, se inscrever no canal, né, e para vocês receberem as próximas palavras que a gente vai fazer uma sequência de vídeos para a gente poder estar dialogando e você estar entendendo o contexto de tudo que está acontecendo, né, nesse mundo, a gente poder estar trocando essa ideia, né, para a gente poder crescer junto e trocando ideia, né. Vamos lá, se inscreva, vamos trocando ideia, deixe seu comentário aí. Muito obrigado, fiquem com Deus.